quero convidar você a ouvir a leitura de Ezequiel, capítulo 37, tá? Versículos de número 1 a 14. Quando Ezequiel escreveu o livro, ele está no exílio já, tá? Todas essas coisas que a gente vai falar aqui, a gente tem grande dificuldade de entender, porque a gente não entende o que é o homem antigo, não entende o que é exílio, a gente não sabe muito o que é isso. De verdade a gente não sabe, e a gente brasileiro não sabe nem o que é guerra, a gente nunca viveu isso, então a gente não tem experiência com essas coisas. Tudo bem? Estamos juntos? Tudo bem aí? Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos na superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, por acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o Espírito em vocês, e vocês vão viver. Vou pôr tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês eu estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vocês vão viver. E vocês vão saber que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, e eu olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, um exército muito, muito numeroso. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetize e diz: assim diz o Senhor Deus: eis que eu vou abrir a vossa sepultura e vou fazer com que vocês saiam dela, ó povo meu, e vou trazê-los à terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês vão viver, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isto, e eu o fiz, diz o Senhor. Queria convidá-lo hoje para pensar sobre um vale, que é o vale da angústia e da renovação. É um vale de profunda tristeza, e angústia é um lugar apertado, desesperador, mas um vale de renovação também. A primeira coisa que eu quero te dizer, para começar a exposição dessa noite, é que a gente não tem noção do que é isso, e aí a gente tentaria colocar para vocês imagens, para você tentar entender, mas você não, nem eu nem você vamos conseguir entender. Deixa eu te explicar como é que existia na antiguidade vales de ossos. Um povo lutava contra o outro, e o povo mais poderoso destroçava o exército inimigo. Depois de matá-los, nos tempos modernos, surgiu a cruz vermelha para pegar os feridos, e a cruz vermelha é um momento de pausa para as pessoas que estão destroçadas, para elas poderem ter uma recuperação, perderam um membro, estão feridas mortalmente. Então é assim que funciona no tempo moderno. Na antiguidade, depois da guerra, o exército passava de novo para não deixar ninguém com vida. Então, se o indivíduo estivesse ensanguentado, se batendo, o exército volta lá e mata todos. Depois que estiver todo mundo morto, vem um outro grupo retirando tudo que tenha de valor, de qualquer natureza, ou tudo que eles quiserem dos corpos mortos. Na antiguidade, principalmente no Oriente, tem uma coisa fundamental, que é o sepultamento de uma pessoa. É muito importante. Só que pode acontecer
que dependendo da batalha, o povo vencedor tenha destruído de tal forma que as pessoas fiquem ali onde elas estão, para serem comidas pelos animais do campo. E ninguém pode tocar naquilo, porque uma força mais poderosa está sobre aquele lugar e eles desejam que isso aconteça. Então isso é, para a antiguidade, a coisa mais trágica que pode acontecer com o povo. Tá? E nas batalhas da antiguidade, não resta dúvida que aconteceram batalhas como essas, que dizimaram todas as pessoas e entraram por dentro dos que sobraram nas terras e destruíram a tudo. Tá? Uma coisa muito. Então, o que é essa visão que Deus dá? Uma visão terminal de alguém. Dizendo, esse povo acabou. Acabou. A história deles acabou. Eles estão como ossos espalhados. E Deus diz para Ezequiel: vou te mostrar, você vai ter uma visão, e nessa visão você vai andar no meio dos ossos, você vai ver bem de perto o que está acontecendo, e você vai, de fato, depois que você vir bem, você vai profetizar, e depois que você profetizar, e depois que acontecer tudo isso, você vai ter uma palavra para dizer: Israel, o vale da angústia e o vale também é o vale da renovação. Em primeiro lugar, a pergunta é: ossos podem voltar à vida? Né? Ossos podem voltar à vida? Os ossos, nosso esqueleto, serve para a nossa sustentação. Quando eles falham, a vida parece falhar. Quando você não está podendo mais se sustentar, você tem um problema ósseo, você perde a capacidade de se locomover. Tá? Os ossos, eles são os últimos resquícios da vida. Nossa carne, ela irá embora, acontecerá tudo isso e vão sobrar por fim os ossos. No texto, diz que os ossos estão sequíssimos. Significa que aqueles ossos já estão lá há muito tempo, desidratados pelo tempo. Os ossos lembram o que foi, não o que será, nem o que é, mas o que foi. Eles não são o presente, também não são o futuro, não são mais nada, são o passado. Os ossos são uma visão da morte. A Bíblia usa esse exemplo para dizer como uma pessoa pode estar angustiada. Olhe bem o que a Bíblia diz no Salmo 32: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos ficaram velhos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou como a secura da época sem chuva. Tá? Salmo 32, versículos 3 e 4 dizem isso: meus ossos se secaram, eu perdi o vigor, e o meu vigor é igual à morte agora. Ossos podem tornar a vida. Quando eu estou angustiado, tá? Eu queria te explicar um pouquinho dessa síndrome da angústia. Existe. Quando a pessoa está angustiada, os sonhos delas lembram cobra, lembram coisas retorcidas. Não sou eu que estou dizendo, é a psicologia que diz isso. Você começa a ter um pavor, um medo, um pânico se apodera de você. E quando você sente que você não tem mais domínio sobre a sua vida e está angustiado, a morte parece estar perto de você, ou parece um suavizante para o seu problema. Quando você está nessa situação, não existem mais planos, não tem mais esforço nem paixão. Quando você está numa situação de angústia, ou num vale de morte como esse, a paixão pela vida e por outras coisas desapareceu. Você só pensa em como é que você vai sobreviver a essa circunstância, ou como você vai diminuir o tamanho da perda que você está tendo. Quando a sua vida entra num caos, você está debaixo das consequências dos erros. Foi o que aconteceu com Israel. Israel cometeu muitos erros. Israel não só cometeu erros religiosos, eles começaram a matar inocentes. Eles começaram uma luta por poder, e nessa luta por poder, o que começou a acontecer com eles? Eles começaram a se matar.
A própria nação de Israel se dividiu, e a divisão dela foi uma das razões da sua destruição, porque eles começaram a lutar num verdadeiro fratricídio, irmão matando irmão. Quando a gente está vivendo debaixo de erros, pais compartilham os erros com os filhos, de forma que os erros se perpetuam. E eu queria te dizer que nem a religião de Israel escapou. Por quê? Porque a morte pode ser uma espécie de culto. E eu queria te falar disso nessa noite. Por quê? Porque Israel deixou o Deus verdadeiro e começou a adorar deuses mortos, né? Lá em casa o Lucas chama Deus de pedra, né? Mas essas pessoas adoram Deus de pedra e de madeira, isso. E eu queria dar um exemplo de uma coisa muito sinistra, mas para dizer que a morte pode estar na sua religião também. Em Évora, em Portugal, eu escolhi para vocês verem uma igreja feita de ossos. Se você disser assim, não, só ir a Portugal e fazer a sua visita a esse lugar, para você ter uma ideia.
a ideia genial, ou falta de ideia, foi dizer o quanto o homem é pequeno diante de Deus e como ele é breve. E aí eles usaram ossos. No Brasil, atrás das igrejas católicas, tem sempre um cemitério. Essa era a ideia de sepultar as pessoas santas, ou seja, pertencentes à fé, perto da igreja. Isso é muito antigo. Mas essa ideia de que o cemitério está perto da igreja é assustadora. E eu queria dizer por quê. Porque às vezes o culto é uma morte para muitas pessoas. As pessoas estão mortas. E aí eu não queria dizer o tipo litúrgico que você está seguindo. Porque você pode estar pulando e interiormente estar morto. Você pode... Eu tive amigos que contam histórias que eles eram os líderes do louvor, mas eles faziam parte do tráfico de drogas, para você ter uma ideia. Então, só dá uma chegadinha na igreja, um pouco de colírio nos olhos e a morte pode estar na igreja, independente do tipo de liturgia que você tem. A morte pode estar na igreja, pode estar no seu culto. E como é que a morte pode não só morar no fundo da igreja, mas ser a própria igreja? Quando você e eu cultuamos a forma e não temos mais conteúdo, vida interior. A gente tem uma religião que funciona em alguns momentos. Essa era a história de Israel. Israel continuava dizendo que adorava a Deus, mas continuava matando inocentes. Por causa desse culto que era só forma e ao mesmo tempo era idólatra, Israel foi para o exílio. No exílio, as pessoas são uma espécie de escravo. O lixo que sobrou de uma nação onde foi tudo sugado. O que é melhor foi reutilizado e os pobres são jogados junto com os pobres de todo o mundo. Era assim a dominação babilônica, assíria, era assim. Então você perdia a sua nação e muito provavelmente nunca mais ia voltar para aquele lugar, porque aquele lugar ia deixar de existir, né? O vale de ossos secos, lembra que ali houve vida, mas não há mais água. Os ossos mostram que a água se foi. E a pergunta é: acaso, Ezequiel, esses ossos poderão reviver? Queria te dizer muito explicitamente que quando a gente está numa situação tão decaída como essa, nós já temos a resposta. O que morreu está condenado. Não há como reviver o que está destruído. Mas nós cantamos hoje à noite que o milagre vai acontecer. E quem está fazendo a pergunta é Deus. Será que esses ossos podem viver? E é muito interessante a resposta que Ezequiel dá. Ele diz o seguinte: Senhor Deus, ou seja, quem é o dono do universo? O Senhor Deus, tu o sabes. Mas Ezequiel foi muito franco. Ele olhou e falou assim: só tu que sabe, porque eu olhando aqui, isso aqui está condenado, não tem o que fazer. O vale é um lugar de angústia. Quando você está numa descida, meu irmão, parece que não desce mais. Um negócio, quando você começa a descer, parece que, e a situação está feia, você parece que não tem fundo. Eu aprendi uma coisa quando a situação está difícil, que quando você começa a ver que a coisa está rodando, que as coisas estão indo mal, nunca diga assim: será que dá para piorar? Quando você pergunta assim, cai mais uns 7 metros. Se você perguntar de novo, né? Eu não sei se você já rodou uma ribanceira, eu já fiz isso. Depois de um tempo rodando numa ribanceira, no matagal, você não sabe mais qual é a direção. E se você disser assim: olha, e se for uma ribanceira, você diz, dá para descer mais, mas meu amigo, basta soltar sua mão que você vai. Sabe? Quando a gente está numa descida, a gente perde o sol rapidamente, porque o vale é um lugar bem sombrio, e a gente perde o horizonte também, porque a gente não consegue ver nada além de um vale que é profundo. O passado assombra e dissolve o presente. Então, a morte está ali perto e o presente não tem nenhuma esperança. E aí a gente fica perguntando o que poderia ter sido feito, como que isso poderia ter sido evitado. E como a vida pode ter se perdido tanto na minha história? E a pergunta era de Deus: os ossos podem voltar à vida? Não sei se você que está me ouvindo nessa noite se sente
um quadro como esse, sabe? Na igreja as pessoas sorriem, ou tentam sorrir, a gente se abraça, é muito gostoso, mas será que você está vivendo uma angústia tão grande que a morte está rondando você? O que está acontecendo com a sua vida? Segunda coisa que eu queria dividir com você nessa noite é que planos sem corpo podem andar. É muito interessante que Israel diz uma coisa para Deus, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança pereceu. Estamos exterminados. Né? O que eles estão dizendo? Nós não temos mais esperança. Nós não temos planos. Nós não temos o que esperar mais. Nós estamos exterminados. Quando a gente está, de fato, num vale de ossos, planos não têm corpo. E eles não conseguem mais andar. E quando a gente não consegue mais sonhar, ou está aí para vocês, sonhos não têm corpo. Acabei de lembrar aqui, e vou até mexer aqui agora para não falar bobagem de novo. Sonhos, quando eles não têm corpo, eles podem andar. Quando a gente fica apegado com o que foi a vida, sabe? A gente não tem futuro. Se por acaso você passou por um revés, existem alguns, vocês conhecem pessoas assim, e espero que eu não esteja falando de você hoje. Sabe que a pessoa passa por um revés, por uma situação aflitiva, angustiosa, uma crise, ou a pessoa passa por uma profunda decepção. Ela não consegue se erguer mais. Algumas pessoas viram uma fumaça, sabe? Porque aquilo foi suficiente para roubar tudo que ela tinha de energia. Não sei se você que está assistindo o culto nessa noite, ou está acompanhando a gente aí na transmissão, se você de verdade está vivendo isso, sabe? O que foi, o que era, se tornou quem você é, uma fumaça. Um dia eu fui fazer um vídeo, e quem me levou para fazer esse vídeo era um videomaker, um fotógrafo bastante renomado. Ele falou: vou te levar num lugar e você faz um projeto. E eu falei: pô, eu tinha brifado o que a gente ia falar, sobre o que ia me levar num lugar e a gente faz o projeto. Aí eu fui num lugar que ele tinha falado, e eu nunca tinha entrado num lugar assim. Era um lugar que aluga coisas antigas para as pessoas. E aí nós ficamos no setor das televisões. As televisões estavam aparentemente em bom estado, mas se eu fosse você, jamais ligaria uma televisão daquela. Ela pode explodir, na melhor das hipóteses. Eu comecei a olhar, cara, um monte de coisa velha. Não sei se você é um fã, eu gosto de algumas coisas antigas e tal, mas eu comecei a ficar naquele lugar e eu falei: meu, quanta coisa velha. Como esse cara consegue ter todos os telefones que já existiram aqui nesse lugar, todas as TVs e tal? E eu comecei a pensar e achei assim estranho, né? E aí eu comecei a me fazer uma pergunta: como é que alguém vive disso aqui? Sabe que isso dá dinheiro? Enquanto eu estava me perguntando, eu ouvi o dono do lugar falando: eu comprei um apartamento, estou mudando. Eu falei: o negócio deve ser bom, velho. E aí me surgiu uma ideia muito estranha sobre a vida humana. Algumas pessoas estão vendendo o passado para viver o futuro e o presente. Eu fui, eu era, eu já tive, para tentar viver o presente e o futuro. Só que elas não têm mais presente. Tudo que elas têm já foi. São ossos secos. Isso é muito triste. Porque a gente pode ter sido um exército, a gente pode ter realizado muitas coisas, mas a gente não foi reconhecido, talvez. Os planos deram errado, porque senão a gente não seria um monte de ossos, né? E, como diz os israelitas, pereceu a nossa esperança está destruída, né? A divisão de Israel, os conflitos, foram a destruição de Israel. 2 reis, 2 nações, 2 direções e um fim só. Ambos foram para o exílio. Ambos, as 10 tribos foram dissipadas, nunca mais voltaram.
E as únicas duas que sobraram foram para uma nação mais poderosa do que os assírios. Ou seja, que futuro eles tinham? Então, quando Israel dizia, olha, acabou para nós, eles não estão errados, porque acabou para eles. Se você olhar o poder bélico da Babilônia, se você ouvir a capacidade que a Babilônia tem de construir coisas bonitas e de destruir coisas, o poder, a violência desses dois reinos, Israel é uma naçãozinha que foi dissipada, moída. Eles estão no exílio, eles não são uma nação mais. Não pode falar que eles são uma nação. Eles podem dizer de onde eles foram, mas não que eles são mais. Eles não têm terra, eles não têm nome e eles não têm futuro. Eles estão sepultados. A história deles está sepultada. O que significa isso? Eles estão destinados ao esquecimento e à falência. Se eles lembram da história dele, eles lembram o quanto eles foram massacrados, né? Agora eles sabem quais são os problemas deles, mas eles não têm força para reviver e para recomeçar. Sonhar parece não ter pernas, tudo está perdido, está sepultado. Quando a gente está angustiado e a gente vê a nossa vida não realizada, não concluída, não temos felicidade, nós ficamos imóveis. Passado vem à nossa mente e nós não conseguimos fazer nada se não ficarmos paralisados. As crianças perderam a esperança. Algumas crianças do nosso Brasil foram enganadas, abusadas, e nós estamos sem saber o que fazer. E o que a gente não consegue é sonhar, porque o sonho é o deserto. O sonho é uma reparação mínima para essa situação de destruição. Aquela água que a gente toma, pouquinho, não é suficiente para não ter sedentário. E à noite a gente se aflige, e a gente não consegue mais imaginar que a alegria vai voltar para as ruas de Israel, que vão haver casamentos ainda na nação de Israel. A festa dos casamentos ela não vai acontecer e é difícil crer. Eu não sei se você que está aqui hoje viu a sua história despencar em algum lugar por um vale escuro e as coisas estão muito destruídas e você não consegue mais crer. E eu queria te dizer duas coisas nessa noite sobre sonhos. Duas coisas para você guardar. Sonhos são aliados de Deus. Sonhos são aliados de Deus. Ser um sonhador. E eu queria só explicar uma coisa. Deus não sonha. Deus é diferente de nós. Deus planeja. E Ele havendo planejado, é isso. Deus não sonha. Deus não deseja algo que Ele não sabe se vai conseguir fazer. Isso é um sonho. Deus planeja. E o que Ele planejou vai acontecer. Só que eu e você precisamos sonhar. Entendeu? O que é sonhar? É almejar algo que parece impossível para nós. Sabe aquele sonho quando você está com fome? Não sei se você já sonhou que está comendo. Eu já passei por isso, cara. O problema é que você acorda. Sabe? Fome. Sonhar que você está comendo, você acorda e fala, cara, e agora? Então quando você sonha algo que você almeja. Segunda coisa que eu quero te dizer é que pesadelos são sonhos às avessas. Tá? E por que pesadelos são sonhos às avessas? Porque são a angústia tomando forma em nossa mente. A aflição, o aperto tomando forma na nossa mente. Quando Deus quer realizar algo, a Bíblia diz que isso é maior que os nossos sonhos. Só para você não achar que eu estou dizendo que Deus não sonha. O que Deus planejou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Você não conseguiu sonhar. É maior. Nós não temos condição de conceber e a gente tem dificuldade para crer. Sabe? Porque a gente olha a situação e fala, eu estou perdido. Tá? Terceira coisa que eu quero te dizer é muito linda. Disse-me o Senhor, profetiza a estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, versículo 4, ouçam a palavra do Senhor. Eu quero te falar sobre o poder da profecia.
E aí eu queria destacar uma frase para você pensar aqui sobre o poder da profecia. Profecias não são doces para crianças. Doce para criança, irmão, é tudo que a criança quer. Você mostrou doce para a criança, se ela está chorando, a lágrima começa a já parar. E se for o doce que ela gosta, ela nem lembra que é quem está dando, ela só vê o doce. Profecias não são doces para crianças. Quero te dizer que as palavras, a profecia é aquilo que Deus revela. Numa instância mais ampla, profecia é a palavra do próprio Deus. É isso que é profecia, a palavra do próprio Deus. Por isso os homens não têm essa profecia sob o seu controle. O homem consegue dar uma profetada, sabe? Profetada lembra profecia mais bofetada, né? Uma coisa assim, uma profetada. O cara diz uma coisa passageira e quando as profecias são sem fundamento, é muito passageiro. Não dá para chegar nem na porta. O casal que não tem filho já ouviu 100 mil profecias de que eles vão ter filho, mas continuam sem filho. Quem está com fome e assim por diante. Eu queria te dizer que a palavra da profecia, ela é dita pelas escrituras de Deus no seu coração. E uma das maneiras que a profecia pode se manifestar é da forma mais simples. As palavras de Deus estão sendo proferidas, expostas como nessa noite, e o poder da profecia visita o seu coração e Deus fala com você. Ele visita o seu coração e ele vai dizendo coisas e não precisa do líder dizendo: eu estou sentindo que existe alguém. Não, porque existe alguém, sempre tem alguém, e o Senhor está visitando o seu coração porque Ele pode. Há poder nas suas palavras. Deus pode ressuscitar, Ele pode mudar tudo, sabe? Quando você quer ouvir a palavra da profecia, é importante que você entenda que Deus não precisa dizer o que você quer ouvir. Porque se você estiver num vale de ossos secos e você ouvir o que você quer ouvir, você vai continuar lá. Não, você não deve esperar que a palavra da profecia minta. Eu já ouvi uma profecia assim, a pessoa dizendo: olha, fulano está casado, mas ele vai se separar e vai ficar com você. Isso não é profecia, irmão, chama adultério. Tá bom? Se chama adultério na Bíblia. Então essas profecias do capeta não é profecia de Deus, entendeu? Certo? Então, aquilo que você tanto quer vai aparecer para você, você vai pegar, só que é de outra pessoa. Chama roubo isso, né? É uma roubo, irmão, isso não é profecia, isso é roubo. Então, não podemos deixar que o cemitério continue no fundo da igreja. Nós não podemos deixar que a morte visite a igreja e se instale na igreja. Não. As profecias, elas são a boca de Deus na terra. É a palavra dele viva. Como que Deus age? O Espírito fala ao nosso coração. E existe uma coisa que você que é crente tem que saber: o Espírito é Senhor sobre a sua vida. E Ele fala o que é certo e aquilo que cheira mentira também, porque Deus não é Deus de mentira. Ele fala ao seu coração, vai destacar o caminho. Mas eu queria te dizer uma coisa: Deus te deu autoridade para falar no nome dele. Deus te deu autoridade para falar no nome dele. Ele tem poder. Deus te deu autoridade para viver no nome dele, como Ele quer. E Deus te deu autoridade para curar em seu nome. Quando nós representamos a Deus, Ele irá à frente das nossas palavras e ações. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai fazer. Eu queria te dizer que Deus usa o seu povo. Eu lembro de uma coisa muito... Às vezes as pessoas me lembram de situações que nem eu sou capaz de lembrar. Um dia um moço frequenta a nossa igreja, muito pouco, mas ele frequenta a nossa igreja e ele hoje é um cirurgião. E há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás ele perdeu o pai dele de uma forma trágica. Eles estavam viajando e um caminhão ultrapassou e veio em cima deles. O pai dele morreu quase que na hora, ele sendo levado para o hospital. A família escapou com algumas sequelas e passadas as primeiras semanas,
Eu era pastor desse adolescente, e ele estava muito desesperado. E ele repetia com muita constância: o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? O pai dele era o arrimo daquela casa. A mãe trabalhava, mas o pai trazia grande parte do sustento e o conforto para aquela casa. E ele perguntava para mim: o que o Senhor fará? E eu falei muitas coisas para aquele adolescente. Mais ou menos exatamente 10 anos passados, eu não sabia. Ele disse: pode tomar um café comigo hoje? Hoje é um dia especial. E eu fui tomar um café com ele. Ele estava com um ar assim, diferente. Eu falei: nossa, cara, o que será que esse cara quer no café dele? Ele está tão emocionado assim, o que ele quer dizer? Ele diz: hoje faz 10 anos que meu pai morreu. Você lembra o que você me disse? Toda vez que o cara fala assim para mim, eu tento rebobinar a fita, mas nem sempre é tão preciso. E aí ele diz para mim assim: você disse para mim que Deus ia cuidar da minha família e que nós não íamos passar por necessidade alguma, porque Ele estava sobre a nossa vida. E ele começou a contar os milagres da vida dele. Irmão, quando você falar uma palavra em nome de Deus, você não precisa nem lembrar, porque quem deu a palavra, quem orientou você a falar, vai manter a sua palavra. Se você entrar numa casa, diz a Bíblia, não é Eli Moreira, Mateus 10, e disser: paz seja sobre essa casa, a Bíblia diz que vai repousar paz naquela casa. Não é porque você quer ou não quer, é porque a palavra da profecia é essa. Se você disser para uma pessoa, convidá-la a receber o Senhor Jesus, você vai dar para ela o maior presente eterno. O maior presente que é eterno para a vida daquela pessoa. Sabe por quê? Porque não é sua essa palavra, é de Deus. A profecia boa vem de Deus, e a mentirosa não é profecia, e não vai se cumprir. Então, fala para esses ossos. Ele falou, ele disse: mas enquanto eu estava falando, os ossos começaram a bater um no outro, tendões cresceram, veio carne, pele, e ficou um monte de zumbis. Por quê? Porque não tinha espírito, nenhum espírito, não tinha uma alma. Estava ali um exército enorme, sem alma. Queria te dizer nessa noite que a terra sem Deus está morta. E nós fomos chamados para espalhar pela terra a vida. E eu queria te dizer nessa noite que há autoridade nas suas palavras, quando elas são ditas por fé, e não tolamente. Mas é muito triste ver pessoas que dizem que são de Jesus negar com suas palavras o que Jesus diria. É muito triste vidas que com suas ações contradizem o próprio Deus. No meio do vale, nós precisamos de pessoas que profetizem, que falem em nome de Deus, não para circunstâncias passageiras, mas quem é a verdadeira esperança para nós, quando tudo está escuro, quando a morte está rondando o próprio tempo. Queria te falar uma coisa sobre a profecia. A palavra da profecia, se você abrir lá, você não vai abrir agora, em Apocalipse, ele diz: olha, sela a palavra da profecia, que é a própria Bíblia. Quando a profecia é de Deus, assim como os ossos se uniram, ela concede unidade, tá? Da coesão e coerência. Coesão faz com que uma coisa se concatene com a outra. E coerência é que uma não contradiga a outra. Quando o Espírito começa a agir, a coesão e coerência no que a gente vive. Irmãos, eu não vou ter tempo hoje, mas no próximo domingo eu prometo que falo para vocês. Nós começamos esse ano, e eu queria, pela graça de Deus, dizer que a nossa igreja não é o que você vê só não. Há coisas acontecendo que você não vê. Eu não estou dando avisos não, quero te dar uma orientação. Essa semana nós fomos apresentar a nossa escola de música e uma instrução para a vida, para uma escola na perifa. Sabe que é a periferia braba mesmo, difícil, lá no Cerejeiras. E foi muito interessante, que eu fiquei emocionado lá no Cerejeiras, porque
nós começamos um projeto lá para assistir um dos lugares mais carentes. E o pessoal perguntou: vocês são da região? Eu falei: não. O que vocês estão fazendo aqui? Eu falei: a causa sou eu. Eu não desisti desse bairro. Eu não desisti desse bairro. E é por isso que nós estamos aqui. E foi aprovado para nós darmos aulas para os alunos lá. São 1.500 alunos. Nós não vamos dar para 1.500. Sei lá o que vai acontecer. Mas dia 12 nós estaremos lá fazendo uma masterclass para quem é músico, né? Dos instrumentos que nós vamos lecionar, que são percussão e cordas. Você quer ir fazer uma visita? Vai ser de manhã e à tarde. Então, nós colocamos no meu coração, nós pusemos isso para vocês, que a gente queria ser uma igreja de misericórdia. Quero falar para vocês, eu preciso falar e estou usando a mensagem para falar isso, que eu estou acompanhando especificamente a implantação de uma capelania lá no Jiu-Jitsu. E essa sexta-feira eu tive com 16 pais lá. E eu nunca vi gente tão empolgada e querendo ouvir a palavra de Deus. Eu estou assustado com isso. Claro que foi o testemunho que foi dado, o carinho com as crianças, o cuidado com elas, mas os pais estão interessados em mudar o bairro e eles não sabem como. E o Evangelho chegou para fazer isso. Nós, como igreja, eu como líder de vocês, fui colocando planos de assistência, redenção na rua. Era um plano desde o ano passado e ele está tomando forma. A igreja de Jesus, ela trabalha com unidade, coesão e coerência. E para isso ela não precisa ser igual e não precisamos todos pensar a mesma coisa. Porque senão a gente vai ser a mesma coisa, um caminhão de melancia. Você só descobre a menorzinha, a mais clarinha, mas não. E eu queria te falar sobre uma coisa muito importante, sobre a palavra da profecia. Existem pessoas que elas têm um dom duplo, e eu oro a Deus que você não seja uma delas. Sabe qual é o dom delas? Construir e destruir. Conheço gente assim, laboriosa, faz, e depois que ela termina de fazer uma construção, ela vem metendo o pé, falando bobagem, destruindo tudo. Você sabe o que é mais poderoso nesse duplo dom? Construir ou destruir? Destruir. Porque destruir é muito mais fácil. Nós só temos poder, eu e você, de proclamarmos a verdade, mas eu e você não somos a verdade é Jesus. Quero que você lembre disso. Eu queria dar meu testemunho, que eu já vi a palavra da profecia realizar tudo que vocês puderem imaginar. Eu já vi gente ser curada, desenganados serem curados, eu vi pessoas serem salvas, eu vi casamentos perdidos serem reconstruídos, eu vi gente morta ressuscitar, eu vi gente conseguir esperança que não tinha mais nenhuma esperança, eu vi gente encontrar comida, nova vida, um novo projeto, um novo caminho. Tudo parecia um sonho, mas Deus fez, porque Ele pode. Ele pode. Ele pode. Então não diga para Deus que Ele não pode. Era isso que Deus queria fazer com Ezequiel. Vai num lugar ruim. Você acha que Israel está ruim? Não, vou levar você num vale de ossos secos. Eu quero perguntar para você: eu posso? E Ezequiel disse: tu sabes, porque o Senhor é o Senhor. Então tu sabes. Então, se hoje à noite você está de verdade saindo daqui e a sua vida está realmente um exército destruído, e você diz: Senhor, eu não acredito, mas eu queria dizer nessa noite que tu sabes. Pelo menos isso eu quero dizer nessa noite: tu sabes. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor que sabe realize, porque o Senhor pode. Quero dizer para vocês que quando você lê a história da igreja, se você não leu, na Idade Média, você olha para a história da igreja e fala: Deus sumiu do mundo. Os conventos, que são o lugar, o reduto final da religião, estão acontecendo todo tipo de coisa terrível. Os monges conseguem
fazer túneis para encontrar com as freiras, e as crianças nascidas são sepultadas ali mesmo, naqueles túneis. Olha a situação. A Idade Média é chamada de Idade das Trevas. Parece que tudo foi destruído. Mas nesses lugares terríveis, nesses momentos terríveis, a luz de Deus começa a brilhar através de pessoas para trazer esperança para o mundo. O renascimento é sucedido pela reforma, ou a reforma vem junto com o renascimento, e o mundo volta a ver a luz de Deus. A quarta coisa que eu quero te dizer é uma esperança de Deus, é um exército espiritual. O versículo 14 diz o seguinte: eu vou pôr em vocês o meu espírito e vocês vão viver, e eu vou colocar vocês na terra de vocês, e vocês vão saber que eu, o Senhor, fui que fiz isso, porque eu disse que eu faria isso. Um exército espiritual. Queria te dizer uma coisa muito importante sobre ser um exército espiritual. Ser um exército espiritual, ou ter um exército que tem um espírito, quando ele profetizou, surgiu um monte do quê? Um monte de gente morta de pé, zumbis. E aí o espírito, eles profetizam o espírito, para que eles tenham a alma, e a alma entrou neles, e Deus disse: eu vou pôr o meu espírito sobre Israel. Então eu queria te falar uma coisa muito importante, se você se sente mesmo destruído, e às vezes você começou a sua jornada espiritual, você era um cara que acreditava em tanta coisa, estava disposto a tanta coisa, pôs sua esperança em tanta coisa, e hoje você é um capo, mas ainda está com pose de que você está espiritual, que você vai fazer a obra, que você acredita, quando de verdade, sozinho, você não acredita em nada. Queria te dizer que ter recursos ou ter condições não torna você um exército de Deus. Ter condições não significa que você vai realizar algo. Não necessariamente. Existem pressões interiores e que nós não conseguimos vencer. A inércia dessa morte que está em nós, sem o Espírito Santo de Deus trabalhando no nosso espírito, são as doenças da alma, o passado, as tragédias. Nós estamos paralisados. E eu queria falar uma coisa muito interessante que é para você ver. Uma das coisas que nos fere muito são pessoas que nós amamos e que nos traíram, porque nós só somos traídos por pessoas que nós amamos. As pessoas que nós não amamos, elas nos decepcionam, mas nunca nos traem. Mas eu também queria dizer que você também provavelmente traiu, porque nós de fato agimos com as pessoas com uma atitude equivocada tantas vezes. Quando elas esperavam algo de nós as decepcionamos. E nós precisamos de perdão. Perdão para nós, perdão para o passado. Nós precisamos de esperança para o futuro e para o presente. Precisamos de amor para olhar para o passado, precisamos nos perdoar. Mas como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos reviver se nós ainda temos medo de novas traições que podem acontecer, medo de prosseguir e morrer de novo, e de tudo dar errado? E eu queria te dizer que a Bíblia diz como é que isso pode acontecer na sua vida. O Espírito Santo pode agir nas suas feridas, penetrar lá no fundo e curar as suas feridas, trazer cura para você. Somente você que hoje é um cara sem igreja, qualquer coisinha, você já não está firme em lugar nenhum, qualquer coisinha você sai. Jesus contou uma parábola que ele diz que o homem caído na beira do caminho precisou de uma ação espiritual que foi vinho e azeite. Tá? Vinho é asepsia, é o antigo metiolate, arde e a gente diz que vai limpar enquanto seu filho chora. Agora melhorou, né? E antes ficava colorido. Se você é da época do metiolate colorido, você já vai dando um tempo da sua idade. O negócio ficava vermelho, ardia, e seu pai dizia que fazia bem, sua mãe dizia que fazia bem, e você acreditava. Asepsia. Deus quer limpar a ferida. Como é que ele faz isso? Vinho, o sangue de Jesus. Você tem que viver uma
uma nova realidade através do amor de Deus. Como? Onde você foi ferido, Deus vai te dar a oportunidade para você restaurar a sua sorte, renovar a sua vida. Ele pode reviver? Sim. Você vai viver novas experiências pela fé e você vai ter uma nova conduta. Você crê nisso? Eu às vezes não creio não, mas eu sei que pela fé eu posso e vai acontecer. Essa asepsia ela vai agir em nós. Nós esperávamos que as pessoas, nós confiávamos e agora nós não queremos confiar, nós não queremos esperar, e Deus quer mudar o seu coração. Eu queria te lembrar uma coisa: um dia tem 24 horas, sabe por quê? Porque senão a gente morria desesperado. Se ele tivesse 48, 72, eles iam ficar desesperados. O dia acaba em 24 horas e começa de novo. Só nasce, Deus te dá a chance de viver de novo. Da água para você, da comida, da água, isso. Viva de novo! É isso que Deus quer, te dar vida de novo. Vindo, que simboliza o sangue de Jesus, que perdoa todos os pecados. Segunda coisa, a qual a Bíblia diz que quando Deus opera esse poder miraculoso de mudar todas as coisas, é o óleo, uma atuação divina, o Espírito Santo, azeite, sabe? O azeite entrava para amolecer a ferida, para depois o vinho ser aplicado para fazer a asepsia. O óleo entra para que a gente possa olhar para a morte, para o tempo que passou, para as novidades que não aconteceram a vida toda, e Deus entra para dizer: eu estou com você, eu vou ungir sua vida, eu vou abençoar a sua vida, eu vou trazer uma palavra de esperança, de mudança, eu vou mudar o que é impossível para você, e eu vou penetrar nos lugares mais profundos, onde você acha que você é pedra, e vou tornar você sensível, dar a você um coração. Queria te dizer nessa noite que a igreja é um exército espiritual. A igreja não é um lugar onde a gente reúne as nossas forças acadêmicas, onde a gente reúne o nosso poder econômico, onde a gente reúne pessoas que usam o mesmo perfume que a gente, a mesma roupa que a gente gosta. Não é nada disso. Ouve o mesmo som que todo mundo gosta e diz: esse som é o som do céu. Não. A igreja é multicultural e ela fala para múltiplos públicos. Deus está agindo. A igreja é um exército espiritual. E como exército, ela não está focada em detalhes. Ela não está focada no que é periférico. Não. A igreja está unida no que é essencial. E o essencial é a cruz de Cristo. O Espírito Santo vai nos guiar. Numa igreja é importante que a gente possa ser amigos. Mas, mesmo que você tenha amigos, não significa que você é um exército espiritual. A amizade vai fazer com que você lute juntos, mas o Espírito vai dar uma unidade que é indissolúvel, e o Espírito vai fazer um milagre através da cruz de Cristo. É dela que emana toda a graça de Deus. Os nossos pecados, os nossos erros encontram perdão na cruz. Nela nós encontramos socorro divino, e a Bíblia diz: todo aquele que o invocar será salvo. Nós somos chamados a andar ao lado do Espírito Santo de Deus, ver o que Deus está realizando na sua igreja. E eu queria te dizer que Deus não está realizando aqui simplesmente, Deus está realizando na sua igreja, no mundo inteiro. As pessoas que estão andando com o general, elas estão invadindo o território das trevas, e Deus não está chamando você para ter grandes ideias. Tem gente que tem ideia o tempo inteiro e não faz quase nada, a vida toda. Deus não está chamando você para isso. Deus está chamando você para ressuscitar. Escuridão não pode habitar em você e em mim. Desesperança não é o plano de Deus para a sua vida. Nossa esperança é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. Vivendo em nós. Não é falando de vez em quando, não é agindo num culto ou outro, vivendo em nós.
Diz a palavra de Deus. Eu quero ler de novo o versículo 14. Eu vou pôr em vocês o meu espírito, e vocês vão viver. Eu vou estabelecer vocês na terra de vocês. Então vocês vão saber que eu sou o Senhor, e que fui eu que disse isso, porque eu sou o Senhor. Queria, nessa noite, concluir a minha palavra, ou a palavra que eu quis compartilhar com vocês, é que Deus quer renovar a sua sorte. Mas é preciso que você não aceite mais continuar no vale de ossos secos. É preciso que você abra o seu coração para sonhar. Abra o seu coração para viver o que Deus tem para você. Mas e se eu não fizer isso, pastor? Você não vai ver, ou vai assistir e vai ficar surpreso quando Deus colocar o seu povo na sua terra. E quando Ele avivar as pessoas todas, você vai dizer: o que aconteceu com eles? Por que isso tudo aconteceu? Porque você não fez parte desse avivamento, e porque você não fez parte dessa mudança, porque seu coração não se abriu para o que Deus quer fazer. E eu quero te convidar a ressuscitar nessa noite e ver que Deus está fazendo. E observar que Deus não está fazendo aqui só, não, Ele está fazendo em toda parte do mundo. Eu acho muito triste quando você quer impor uma visão que você aprendeu há anos atrás, e o Senhor está fazendo coisas novas, que eu e você não sabemos, e a novidade nos assusta. Sabe o que é muito bonito de ser criança? É que quando a gente diz para eles: vai ter algo novo, eles falam: como que é algo novo? Quando a gente vai viajar, meu filho me pergunta: onde que nós vamos? Vamos num novo lugar. Ele já quer saber se o novo lugar é igual aos outros. É assim que a gente age. Deus só faz algo novo, mas eu já sei. Faz algo novo parecido com aquilo que eu estava ali há pouco. Não, irmão, se é novo, você vai ter medo, vai ficar assustado, não vai ter poder, não vai saber como, mas é Deus que está fazendo. E se você confia nele, você vai dizer: Deus, eu estou do seu lado, eu quero andar do seu lado, me dá essa vida nova em nome de Jesus. E eu quero orar por você, e eu quero orar especificamente por você que está num vale de ossos secos. Eu não vou pedir para você colocar de pé, não precisa se expor, mas eu vou te convidar a fechar seus olhos e a suplicar a Deus que abençoe sua vida. Vou pedir que todos se coloquem de pé e nós vamos orar. Deus bendito, olha para as pessoas que hoje estão angustiadas, aflitas, para cada pessoa que sente que sua história está selada, e que a sua esperança não tem caminhos, mas não tem direção. Oh meu Deus, visita a tua igreja nessa noite, Senhor. Que no tempo do Senhor a gente possa ver que o Senhor fez tantas e variadas coisas que nós não éramos capazes de crer. Deus, nós estamos nas tuas mãos agora, Senhor. Nós suplicamos a graça do Senhor. Que o vale dos ossos secos seja um pesadelo que passou. Que a angústia que nos assola à noite, que a desesperança que veio habitar no nosso coração, que a descrença, vamos embora. Deus, quando tu ages, é como se fosse música, Pai, uma nova canção. Que essa canção de amor, do teu grande amor, venha trabalhar na nossa vida, venha agir, venha operar eficazmente pelo teu imenso poder, Senhor. Deus grande e poderoso, Deus cheio de graça e misericórdia,
nós apresentamos a nossa vida ao Senhor. Toda a nossa vida é tua. Muda, Senhor Deus, lares, muda, Senhor Deus, relacionamentos, muda, Senhor Deus, a essa própria igreja para ser um exército do Senhor. Realiza o teu querer. Nós confiamos em Ti, nós dependemos de Ti, no nome de Jesus, que conquistou a nossa salvação pela cruz do Cordeiro, nosso Salvador. E agora, meus irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo ressuscitem vocês e vos tragam para o louvor de Deus, para a sua honra